Bom, gente, agora te contamos que a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou uma série de reajustes que vão pesar no bolso de muitos brasileiros. A gente trouxe para você na última quarta-feira essa notícia, inclusive. São mais de 29 milhões de consumidores que vão ser impactados pela alta na conta de luz. Foi até apelidado esse movimento de super quarta do reajuste e atinge diferentes regiões do país. Entre as maiores altas está a da Roraima Energia, com um salto de mais de 24%. No Rio de Janeiro, os clientes da Enel vão pagar quase 16% a mais, enquanto os da Light vão ter um reajuste de 8,5%. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário agora com o Nivalde de Castro, coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ. Bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, bem-vindo. É um prazer aí contribuir para um tema que pesa tanto no bolso das pessoas, não é isso? Exatamente. Antes de mais nada, eu queria entender se, Nivalde, esses aumentos que a gente está vendo acontecem independentemente da cor da bandeira, por exemplo. Se a bandeira tarifária estiver vermelha, se estiver verde, esse aumento ele vai acontecer. É correto. Esse aumento é um aumento anual, é um reajuste anual que todas as distribuidoras têm direito, porque durante um ano os custos delas variam, tá? Seja porque a energia que elas compraram para repassar para os consumidores aumentou, seja porque os encargos de diferentes tipos e subsídios aumentaram, né? E algum tipo de custo da distribuidora, que é o custo operacional dela, de investimentos que ela fez. Então, anualmente, segundo um contrato e um regramento muito sério, qualificado, né? Elas apresentam os dados para a ANEEL analisa, a área técnica da ANEEL analisa e saem esses valores. E por que os valores são tão diferentes, como você muito bem ilustrou, né? Lá em Roraima, mais de 20%, a Enel do Rio 16%, a Light 8%, porque as estruturas de custo dessas empresas, elas são diferenciadas. Aonde? Notadamente na compra de energia que elas fizeram através de leilões no passado. A distribuidora ela não ganha energia, ela não ganha recurso, né? Assim, comprando e vendendo energia. O preço que ela compra, ela repassa para o consumidor, é o chamado bypass, analisado com muito critério pela ANEEL. Então, essa é que é a diferença. Um elemento comum a todas, que tem pesado muito, são os encargos e subsídios, né? Que são pagos através de uma conta chamada CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que inclui uma porção de subsídios para geração fotovoltaica, para uso de termoelétrica e etc. Então, é isso. E a bandeira tarifária é um outro momento. É quando os reservatórios das nossas usinas hidrelétricas, que é um dos melhores sistemas elétricos que existe no mundo, estão baixos, não chove, normalmente é num período seco, que se inicia agora a partir de maio e vai até o mês de outubro, né? Se os reservatórios baixam muito, o sistema é obrigado a botar térmicas para funcionar. E quanto mais térmicas você coloca para funcionar, como elas são movidas a notadamente gás e basicamente, principalmente gás, e alguma coisa de carvão e óleo, a bandeira vai subindo. Quanto mais usina termoelétrica, mais a bandeira sobe. Ele vai aumentar no mês de maio. Esse dado é sempre feito pela ANEEL um mês antes, mas normalmente, no meio do ano, se usa as termoelétricas para que a gente não corra um risco de desabastecimento, ok? Perfeito, Nivalde. E queria justamente entrar um pouco num ponto que você chegou a trazer, que é o fato de que, dependendo da região, dependendo da empresa, um aumento pode ser menor. Eu queria entender um pouco mais sobre esse cenário,
menor ou maior também, né? Depende, a gente falava de Roraima que vai subir mais de 24%, outros vão subir em torno de 8,5%, mas eu queria entender, e para a população, para que a população consiga entender por que onde eu moro, o valor do reajuste vai ser maior ou menor, enfim, por que eu acabo sendo impactado dessa forma. Queria que você explicasse para a gente, para quem está nos acompanhando, para que entenda esse cenário também. São basicamente dois componentes que explicam isso, né? Primeiro, é se a concessionária, né, como a gente chama, a concessão de distribuição de energia, ela recebeu autorização para fazer investimentos, né? Por exemplo, lá em Roraima é um mercado que cresce muito, é uma fronteira em expansão, chamado um greenfield, né? Cresce muito, que é a atividade econômica, a expansão, né, da pecuária, da agricultura e etc. Cresce muito. A distribuidora, como ela tem obrigação formal de atender a todos os consumidores que pedem para serem interligados na rede de distribuição, que eu quero energia elétrica, como a economia lá está crescendo, então ela tem que fazer investimentos. E esses investimentos, ao serem autorizados pela ANEEL, ela não pode fazer investimento ao seu bel prazer, ela tem que provar: olha, o meu mercado está crescendo, eu preciso construir mais subestação, colocar mais transformadores, mais postes, mais fios, então, eu preciso fazer esse investimento, é o chamado investimento prudente, né? Aí esse investimento tem que ser amortizado. Como é que ele é amortizado? Ele é amortizado na conta do consumidor, que vai ser o beneficiário disso. No Rio de Janeiro é 8%, porque aqui o mercado não está crescendo tanto quanto em Roraima. Então, possivelmente, o peso desses investimentos é menor aqui no Rio do que lá em Roraima. Esse é um componente de custo que varia. O outro componente é se o portfólio de contratos de energia elétrica que foram feitos por essas distribuidoras. E como é que esses contratos são feitos? Eles foram feitos no passado através de leilões, né? As distribuidoras indicavam para o governo qual era a estimativa de crescimento da demanda deles para daqui a 3 anos, 5 anos. O governo juntava essas informações todas, fazia um leilão, né? E esse leilão, então, resultava em que contratos eram feitos. Se uma distribuidora, naquele ano do leilão, acabou recebendo contrato de termoelétrica, esse peso vai ser maior do que numa distribuidora em que, porventura, teve lá um contrato de energia eólica, que é muito mais barato. Esse também é um outro componente. E na base de todos estão os subsídios e os encargos, né, que dão um patamar de crescimento anual relativamente alto. E esse é algo, quer dizer, que só está crescendo, que é um risco muito grande para o aumento das tarifas de energia elétrica. Então, isso aqui explica por que em algumas distribuidoras o reajuste é maior e outras não tão alto, mas de alguma maneira todo ano há um reajuste anual. Perfeito, Nivaldo, explicação perfeita. E eu aproveito também para te perguntar com relação ao impacto desse aumento na inflação. A gente percebe já uma inflação que vem pressionada, esse ano tem aumentado aos pouquinhos, e eu queria entender de que forma, então, que pode vir esse impacto olhando para esse aumento. Você acredita que pode ter um impacto relevante? Essa sua pergunta é muito importante, assim, realmente é um tema, porque, usando uma expressão assim cirúrgica, né, o aumento de energia elétrica, ele injeta na veia do IPCA, tá? Por quê? Porque a energia elétrica é um bem de consumo que todas as famílias e todas as atividades produtivas de bens e serviços precisam cada vez mais, né? E, consequentemente, ela tem o orçamento familiar, fixando no consumo familiar
uma parcela do orçamento familiar é para pagar a energia elétrica, tá? Atualmente, e se está no orçamento da família, eu vejo qual é o peso disso no IPCA. E atualmente, esse peso é de 4,5% em média, tá? Então, no IPCA, né, 4,5% do cálculo do IPCA é influenciado pelo aumento de energia elétrica. Então, com esse aumento aí de médio de 8% a nível nacional, né? Umas mais, outras menos, né? A gente teria um impacto no IPCA de 0,36%. É um elemento diferenciador, porque esse aumento não vai ser para os 90 milhões de consumidores, não vão ser para todas as distribuidoras, mais ou menos um terço. Então, nesse um terço, então, a gente teria já um aumento quase 0,2% no IPCA, né? Como a estimativa do IPCA do ano é 4,5%, 0,2% num mês só por causa de uma rubrica de custo é aquilo que eu falei, é na veia, né? Então, há uma preocupação muito grande do governo sobre a trajetória, né, da tarifa de energia elétrica, como agora houve, por exemplo, com o diesel, né? O diesel também impacta, tem um efeito multiplicador, né, sobre os preços, sobre os custos e, consequentemente, sobre os preços, muito alto. Nesse caso, o governo agiu rapidamente, falou: não, eu tenho algo, um problema, um efeito externo de uma crise militar, política a nível internacional, que está impactando, então eu vou dar aqui um subsídio, porque isso é temporário. No caso da energia elétrica, isso não é possível, porque não é temporário e não é nenhuma anormalidade, faz parte da regra do jogo. Então, o governo fica muito preocupado com isso. Surgiu até alguma ideia de protelar esse aumento de energia, porque ia impactar, mas para protelar eu teria que, essas empresas teriam que contratar um empréstimo, porque elas têm um custo, né? Ali está provado que ela precisa ser remunerada, esse aumento é para remunerar com custos claramente auditados, não tem erro ali, né? Mas, felizmente, essa ideia não foi para frente, porque se a empresa contrata um empréstimo com essa taxa de juros, o efeito bola de neve, né, sobre o aumento da tarifa seria muito alto. Ok? Muito bem, claro. Nivaldo de Castro, coordenador do grupo de estudos do setor elétrico da UFRJ. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Volte mais vezes, por favor. Eu estou à disposição. O setor elétrico é muito importante para todos nós, não pode faltar luz, né? Quando falta luz é um desespero. E eu, como professor da UFRJ, fico à disposição sempre para ajudar a esclarecer esse tema tão relevante. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, professor, pela disponibilidade. Uma boa tarde.